Graças a Deus, estamos de volta com o programa do Grupo Alierge Brasil. Alierge, falando de vida para pastores, líderes e igrejas. Estamos na mesa com o pastor presidente da Alierge, pastor Raul Elias. Estamos também com o nosso vice-presidente, pastor Eduardo Baptista, pastor presidente da Ivida. E agora o pastor Eduardo Batista vai fazer uma oração por uma família enlutada. Pastor Gilberto, é com grande pesar no coração, né, que essa semana nós perdemos uma irmã muito querida, a irmã Maria Drummond. A irmã Maria Drummond, ela é tia da minha esposa. A irmã Maria Drummond era membro da Igreja Metodista do Brasil, e com grande pesar que nós a perdemos nessa semana. E Deus a levou para a glória, mas ela combateu o bom combate. Enquanto aqui esteve, ela foi um exemplo de cristã, uma mulher realmente de Deus, que serviu com perseverança e com muito amor a Jesus Cristo enquanto aqui esteve. Vamos orar pela família. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesta hora pedir ao Senhor que conforte os corações de todos os familiares, amigos, irmãos da irmã Maria Drummond, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, possa fazê-los superar esse momento de perda. Lembramos do seu esposo, o João, que o Senhor, meu Deus, possa dar força ao João, ó Pai, para que ele possa superar esse momento de tristeza, de amargura, e que o Senhor possa, meu Deus, dar a paz, uma paz que excede todo entendimento ao coração de João. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo tempo que convivemos com a irmã Maria Drummond, e que o Senhor possa abençoar toda a família, amigos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Gilberto. Que Deus possa confortar o coração de toda a família, né? Vamos seguir com o nosso programa. Vamos lá para o nosso tema, vamos para o nosso debate. O tema de hoje, irmãos, é como agir quando se tem o desejo de vingança. É um tema bastante sugestivo, né? E eu quero começar a falar o que significa a palavra vingança, né? Ato lesivo praticado em nome do próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano. Esforra, indita qualquer coisa que castiga, castigo, pena ou punição. Isso aí significa o vocábulo vingança. E o que significa dar a outra face? Eu quero aqui falar, eu vou passar para os debatedores. Quando a Bíblia diz que devemos dar a outra face, um agressor, isso significa que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal, ao invés de dar lugar ao desejo de retaliação, com o espírito de ódio e rancor, os cristãos devem dar lugar ao perdão através de um espírito de amor. Pastor Eduardo Batista, como agir quando se tem o desejo de vingança? Pastor Gilberto, pastor Elias, esse tema vingança é um tema bastante real no relacionamento das pessoas, no dia a dia. Nós temos que tratar esse tema como uma realidade, porque todos nós, pelo menos uma vez, já sentimos esse desejo de vingança, quando nós somos
maltratados, injustiçados, nós geramos dentro do coração esse tal desejo de vingança, porque a gente se sente injustiçado, e a vingança, ela é um derivado da justiça. A vingança é uma pretensa tentativa de corrigir uma injustiça. E isso é um erro. É um erro. É um erro porque a Bíblia é contrário a isso. É necessário nós, e a pessoa que é injustiçada, vencer um impulso natural de tentar reverter a situação de injustiça praticando a vingança. Esse impulso que é natural, ele sempre tentará a nos levar a uma prática de vingança. Quando nós somos injustiçados, quando a pessoa sofre o mal, é gerada uma raiva, uma ira, mas nós, e a pessoa que sofre isso, não pode deixar passar disso. Não pode, de maneira alguma, pagar o mal com o mal. E a vingança é pagar o mal com o mal. Toda vingança, ela sempre será premeditada. Por isso, a vingança, ela sempre será criminosa, porque a pessoa, ela fica remoendo aquilo na mente e ela vai premeditar a vingança. Tem um ditado muito popular aí, que o mundão diz, né, que a vingança, o pastor Elias e o pastor Gilberto dizem aí que a vingança é um prato que se come frio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, porque tem uma explicação. Porque você, diante de toda a situação, você espera aquilo esfriar, e quando ninguém mais está pensando, lembrando daquilo que aconteceu, você vai lá, covardemente, e dá o troco. Covardemente você se vinga. Então o mundão exalta isso, né? A vingança é um prato que se come frio. Então, querido, a Bíblia é contrária a isso. Por maiores que sejam as mentiras, as calúnias contra a pessoa, por maior que tenha sido o mal contra alguém, eu creio que no tempo certo, Deus vai agir. Deus agirá como o vingador. Ele vai vingar a pessoa. No tempo certo, Deus ele entra como o juiz para aquela pessoa que foi atingida pelo mal. Deus age como juiz, como defensor. Deus sempre será aquele que irá reverter a situação em favor daquele que foi injustiçado. Deus sempre vai entrar na situação para reverter essa situação em favor daquele que é justo. Então, nós precisamos continuar justos e não nos tornarmos injustos diante de uma injustiça. E essa é a minha primeira fala inicial, pastor Gilberto e pastor Elias. Nós vamos discorrer muito sobre esse tema e eu creio que será bênção para todos os ouvintes que estão conosco nessa tarde. Pastor Eduardo e pastor Elias, pastor Eduardo falou esse ditado, né, a qual nós conhecemos, e eu lembrei automático daquele seriado do Chaves, onde um dos seriados ele diz aquela frase, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é nesse contexto que nós precisamos se educar com relação a isso aí. Pastor Raul Elias. Realmente nós estamos diante de um tema muito complexo, né? Eu diria, complexidade tremenda, porque, como o pastor Eduardo disse, e eu concordo em número, grau e gênero, quem é que nunca, em algum momento, sentiu o desejo de vingar, ainda que não tenha feito, ou de alguma forma o tenha feito, tenha cometido a vingança, né? Parece que a vingança ela traz um ar de satisfação para quem se vinga, como se fosse aquela coisa de dar o troco, né? O significado de vingança, permita-me também trazer um outro significado, o mesmo, né? Mas uma linha mais direto em relação ao causar o dano, ao pagar o prejuízo, né, que se teve. Vingança, substantivo feminino, que é a ação de vingar,
de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Daí, então, vem naquele o pastor Gilberto citou aí, quando um dos personagens do programa do Chaves diz: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Realmente, para quem está cometendo o ato de vingança, o ato vingativo, aparentemente dá uma sensação de realização, né? De satisfação por ter dado o troco. Mas, lá no fundo, essa pessoa está envenenada por algum elemento psicológico, emocional e, por que não dizermos, espiritual, uma vez que a própria Bíblia diz para que a gente não pague o mal com o mal, né? Não pagueis o mal por mal. E aí, em outro texto, diz que quando alguém nos cometer algum ato conosco, né, a gente tem que, ao invés de vingar, a gente tem que, na verdade, amar até os nossos próprios inimigos. Quantas das vezes, homens de Deus, como Davi, como os próprios patriarcas, diante de realidades em que eles estavam completamente tomados por atitudes de ofensas, de represálias, eles, ao invés de se vingarem, eles tomaram atitudes diferentes. E, com certeza, esse tema ele vai trazer para nós aí uma visão muito grande do que nós devemos fazer diante da vingança, né? O que fazer quando se sente o desejo de vingar, né? Como agir diante quando a gente tem a atitude ou a vontade de cometer a vingança. Como agir? O que fazer? Muito bom o tema escolhido, a mesa está de parabéns. Espero que Deus, nessa tarde, nos oriente, através do seu Santo Espírito, a trazer ao ouvinte a melhor resposta, né? O melhor direcionamento para que a gente evite de cometer a vingança, uma vez que a Bíblia diz, o próprio Deus diz, minha é a vingança. Pastor Gilberto. Pastor Eduardo Batista. Pastor Gilberto, pastor Elias, a palavra de Deus, ela vai dizer lá em Romanos 12, no versículo 17, diz assim, não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de ti, tende paz com todos, ou seja, depende de nós, e nós precisamos fazer uma autoanálise quando nós chegamos a esse ponto, devolver a afronta com a mesma moeda, depende de nós não devolver essa afronta. Nós precisamos entender que é necessário gerar em nós o caráter cristão. E o caráter cristão é uma marca. É uma marca do cristão. Qual é a marca que nós queremos apresentar para as pessoas? Jesus Cristo se vinga ou se vingaria? Com certeza não. Então, o que fazer quando o nosso desejo é devolver a afronta com a mesma moeda? Primeiro, a palavra de Deus nos mostra que a gente precisa se esforçar para não devolver essa afronta com a mesma moeda. E a gente precisa entregar na mão daquele que é o juiz, o todo-poderoso Deus. É bom que fique bem claro, queridos ouvintes, que a vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. E é fundamental entender isso, porque se eu entendo isso, eu vou perceber que eu não posso, de maneira alguma, tomar o lugar de Deus. Repito, a vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Então, eu não posso tomar o lugar de Deus querendo me vingar. E é bom que se deixe bem claro, a vingança ela é uma ferramenta do diabo. Ela é uma ferramenta do diabo. Porque quando eu me vingo, eu estarei multiplicando esse mal. E o diabo ele veio para fazer o mal. Porque a vingança é um multiplicador desse mal. Por isso,
A vingança não faz bem a ninguém. Não faz bem a ninguém. Então, como é que eu vou vencer esse desejo? A palavra de Deus já diz para eu me esforçar. Então, para eu vencer o desejo de me vingar, mesmo eu sendo injustiçado, caluniado, afrontado, eu preciso me encher da palavra de Deus. Aí eu não vou devolver essas calúnias, essas afrontas. E a Bíblia, ela nos orienta que nós precisamos pagar o mal com o bem. Provérbios 10, no versículo 18, vai falar lá dos caluniadores, dos fofoqueiros, e vai tratar esses caluniadores e fofoqueiros, aqueles que fazem o mal, vai tratá-los como insensatos. Ou seja, essa insensatez, ela está ligada à pessoa sem juízo, à pessoa que é louca, né? Então, nós que temos a marca de Cristo, nós somos de Cristo e nós não podemos dar vazão ao insensato, senão nós vamos agir com insensatez também. A gente não pode se inflamar de tal maneira que o desejo de vingança nos conduza. Nós não podemos ser conduzidos por esse desejo de vingança. Quem nos conduz é o Espírito Santo. O desejo de vingança, ele não pode ser maior do que aquilo que está em nós. E o que está em nós? É o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser maior dentro de nós do que qualquer outro desejo que não provenha de Deus. Amém? Pastor Gilberto, pastor Elias. Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim, irmãos, na fala que o pastor Eduardo Baptista acabou de falar, não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia, ela é enfática, irmãos. Não vos vinguei a vós mesmo. Pastor Raul Elias. Aí está, pastor Gilberto, a resposta a esta pergunta, né? Porque o tema é uma pergunta. Como agir quando se tem o desejo de vingança? Deixar que Deus faça a vingança. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12 e 19. Pegando o gancho desse texto, a gente se depara com algumas realidades bíblicas falando acerca da vingança. Eu disse no começo do debate que alguns homens, como Davi, como os patriarcas, se depararam com situações como estas e acabaram alguns retrocedendo, como foi o caso de Davi, e outros cometendo o ato de vingança, ainda que o pai não tenha concordado. Nesse caso, eu me refiro a Jacó e seus filhos, quando a Diná ela se viu envolvida por Siquém, que era filho de Amor, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 34, e esse moço se apaixonou por Diná, e a Bíblia diz que ele se deitou com ela, deitou-se com ela e a humilhou. Quando os irmãos de Diná ficaram sabendo, os filhos de Jacó souberam disso, eles quiseram se vingar de Siquém. E aí Jacó entra para mediar o conflito e diz que não. E aí um deles sugere que, me parece que foi Rubens, sugere que Siquém se faça a circuncisão para se casar com Diná, e nesse caso seria toda a tribo, todos os da família, né, o povo da nação, onde tinha como o rei Amor, né, que era o pai de Siquém, que todos os homens se circuncidassem para que então pudessem fazer parte do povo de Israel, porque o desejo de Siquém era, de fato, casar com a Diná. Só que os filhos de Jacó fizeram isso na intenção de enfraquecê-los e depois matarem eles, e foi o que aconteceu. A Bíblia diz que eles se circuncidaram, e aí os filhos de Jacó foram lá e mataram Siquém, mataram Amor e todos os homens daquela cidade por vingança. E aquilo trouxe um mal-estar muito grande para Jacó, que se sentiu completamente angustiado por aquela situação. Então, nesse caso, houve o ato de vingança. E, no caso de Davi, foi quando ele se depara com Saul, que era o seu maior inimigo, né? O seu maior perseguidor, e Davi tem uma oportunidade de se vingar de Saul.
e ele não faz. Ao contrário disto, ele corta a orla, né, do manto de Saul, da capa de Saul, e ele faz exatamente o contrário. Ele depois se depara com Saul e diz para ele: olha, o Senhor vingue, o Senhor julgue entre mim e ti. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 12 até o 13, ele diz assim, Davi fala para Saul: o Senhor vingue, ou melhor, o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feitos contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Davi, reconhecendo o legado da unção de Saul, não ousou se vingar, sabendo ele que essa vingança não pertencia aos justos. Muito pelo contrário, dos ímpios vêm as coisas ímpias. Então a gente entende que muitos homens passaram por essa situação, e quantos de nós também, quantas vezes não sentimos o desejo de nos vingar por alguma coisa que nos fizeram, por alguma afronta, por alguma calúnia, ou por alguma perseguição, né? Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 20, 22, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Provérbios 20 e 22. Espere no Senhor, porque é dele que a sua vitória virá, que a vingança virá. Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos, e Ele tem o controle dessas coisas em suas mãos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 2, quando na implementação do reino, né? Isaías também fala um pouco disso, Isaías 33, 35, do verso 3 até o 4, ele diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. É uma alusão do período da grande tribulação, em que o Senhor Jesus virá na sua glória para vingar aqueles que estão perseguindo Israel e quase destruindo Israel. E aí Apocalipse diz assim, capítulo 19, versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Falando daqueles que foram mortos no período da grande tribulação, das almas, dos mártires que sofreram os danos desde que o evangelho começou a ser pregado através das boas novas de Cristo Jesus, até o dia em que o Senhor fará o julgamento daqueles povos, e então o Senhor julgará a grande prostituta, a Babilônia, né? E neste momento o Senhor estará vingando das mãos dela o sangue que ela derramou dos servos, dos santos que sofreram os martírios. Então, a vingança pertence ao Senhor. A resposta a essa pergunta, como agir quando se tem o desejo de vingança, é deixar que a vingança seja feita pelo Senhor, porque Ele é justo e os seus juízos são justos e perfeitos. Pastor Gilberto. Pastor Eduardo Baptista, suas considerações finais do debate. Esse é o ponto. O pastor Elias acabou de dizer, de maneira excelente, o antídoto contra a vingança. Né? O antídoto contra a vingança nada mais é do que a palavra do Todo-Poderoso Deus. É encher-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz o conforto, e sempre trará o conforto necessário. Será capaz de eliminar o desejo de vingança que brota em nosso coração diante das injustiças que sofremos. Nós não queremos aqui, de maneira alguma, queridos ouvintes, minimizar a sua dor, mas o que nós queremos é te encorajar a não se vingar, a superar isso, se enchendo da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder para frear o desejo dessa vingança. Lembrando que o desejo de vingança é um veneno. Então, ela adoece a pessoa que quer se vingar. E esse desejo de vingança leva essa pessoa à destruição. A vingança é uma tentação.
E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, não nos sobreveio em nós tentação que não seja humana. Então, querido, Deus não te deixará ser tentado além do que você pode suportar. Então, suporte esse desejo de vingança. Quando você for tentado, a Bíblia vai dizer que Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, lhe dará o escape. Pastor Gilberto. Pastor Raul Elias, suas considerações finais do debate. Amém. Eu estava aqui pensando, pastor, se me permite, sem querer alterar o tema, que foi muito ótimo, usar uma seguinte frase: quando agir, como agir diante da vingança? Por que eu trago essa fala? Porque nós temos também o outro lado da vingança, né? Quando alguém quer se vingar de nós, o que fazer diante disso? Acho que seria até uma proposta para um próximo tema. Eu sei que esta não é exatamente a proposta do tema, mas vamos lá. Todas as pessoas são únicas, têm suas peculiaridades, e cada uma tem suas qualidades e características positivas. A gente sabe disso, suas virtudes. Mas existem aquelas pessoas com um perfil completamente o contrário, queridos. Geralmente, essas pessoas não veem com bons olhos as atitudes positivas que as outras têm, pois são pessoas rancorosas, são pessoas rancorosas, cheias de angústia, de ressentimentos, de ódio. E dessas tais, geralmente nasce o pensamento negativo ou o pensamento vingativo. Tem pessoas que a gente convivem, que andam conosco, mas têm pensamentos vingativos. E o melhor a fazer nesses casos é afastar-se delas antes que os seus pensamentos vingativos se tornem atitudes vingativas. Amém? Antes dos pensamentos vingativos se tornarem atitudes vingativas, fujamos dessas pessoas, saiamos de perto delas. E, sobretudo, que cada um de nós, se coloque nas mãos do Senhor para que possamos saber agir quando se tem o desejo de vingança ou quando alguém quer se vingar de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Concluindo aqui o debate, eu quero terminar com um versículo, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que você seja forte. Não deixa que o mal, ou seja, esse desejo de vingança, venha ali dominar. Peça ao Espírito Santo para te guardar, peça ao Espírito Santo para te orientar. E quando vier esse desejo, lute contra ele e jogue tudo para Deus, porque a vingança pertence a ele. Vamos lá, amados irmãos, vamos continuar aqui. Pastor Eduardo Baptista, suas considerações finais. Pastor Gilberto, que bênção foi esse debate. E eu creio que foi um debate esclarecedor e de grande valia para todos aqueles que nos acompanharam na parte da tarde. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Igreja Vida, lá em Duque de Caxias, no bairro Doutor Laureano. Quero declarar que amo a todos, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Gilberto, pastor Elias, por poder compor essa mesa com os pastores, amigos e abençoados. Graça e paz. Pastor Raul Elias, suas considerações finais. Amém, pastor Gilberto. Um prazer estar com vocês mais uma vez, o senhor, pastor Eduardo. Que Deus abençoe vocês. O debate foi realmente abençoado mesmo. Deus falou muito conosco. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço também, mais uma vez, para o nosso grupo lá da nossa ADVIP, Assembleia de Deus Ministério Vida Plena. Nós estamos passando por um processo muito difícil, lutas e batalhas muito grandes, e estamos entregando tudo nas mãos do Senhor, deixando que Ele haja por nós e que Ele faça a sua vontade. Então, um abraço aí aos guerreiros da ADVIP. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, e a todos os nossos ouvintes. Paz perfeita. Graças a Deus. E as minhas considerações finais que Jesus te fortaleça, que Jesus te ajude. Quero lhe convidar para estar conosco na AD Life, né? Nossos cultos, quarta, sexta e domingo às 19 horas. Quero mandar um forte abraço
para a nossa membresia, minha pastora, minha esposa amada, a pastora Priscila Marino, que Deus te abençoe rica e poderosamente, e a todos os membros da Adelife. Pastor Eduardo, pastor Raul, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de compor essa mesa. E vamos que vamos prosseguir ouvindo, e queremos também falar sobre nosso café de pastores, né, que será no dia 13 de março. Dia 13 de março, às 9 horas. A sede da Lierge fica na rua República do Paraguai, 410B. Tá? O nosso contato, anote aí, 21 986 85 8284, esse é o meu telefone, 986 85 8284. Pastor Raul, dê o seu aí, por favor. Amém, pastor. 21 DDD, telefone 98142 2044. 21 98142 2044. Pastor Eduardo, quer deixar o seu contato? Prefixo 21 9642 79952. 9642 79952. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. E segue agora o bispo João Mendes com 1 minuto de fé. Minuto de fé, com o bispo João Mendes de Jesus. Olha só que palavra eu encontrei aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Ou seja, eu já li também em outro momento que diz o seguinte, que a glória de Deus é encobrir os nossos pecados quando nos voltamos para Ele. Mas a glória dos homens é, pelo contrário, é investigar e expor o pecado. Não é esse o desejo de Deus. Deus, ele tem prazer em perdoar os nossos pecados quando humildemente nos dirigimos para Ele e pedimos perdão pelos nossos erros. Viver pela fé é crer que Deus é com você, que Deus é conosco, que no momento mais difícil da nossa vida, Ele estará pronto para nos perdoar e para nos abençoar. Seja abençoado, minha amiga e meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos de volta com o programa do Grupo Alierge Brasil. Alierge, falando de vida para pastores, líderes e igrejas. Estamos na mesa com o pastor presidente da Alierge, pastor Raul Elias. Estamos também com o nosso vice-presidente, pastor Eduardo Baptista, pastor presidente da Ivida. E agora o pastor